Olá, olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, né? Professora Ana Paula de História. Hoje a gente vai falar da Revolução Industrial. Isso! Vamos parar para pensar um pouco o que significa essas palavras revolução? Eu teria que ouvir, né? Mas como é uma videoaula, então vamos pensar. Evolução vem de transformação, né? Industrial, indústria. O que uma indústria faz? Não é produzir, né? Então, é isso, mudanças, transformações na forma de se produzir. Isso século XVIII, a partir do século XVIII, onde? Na Inglaterra. Vamos ver. Quando a gente fala em revolução industrial, não tem como pensar nas chamadas máquinas. Quando você olha essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, quantas máquinas vocês conseguem identificar aqui nessa imagem? Um monte, né? Todas são máquinas. E todas fazem parte do nosso dia a dia. Onde tudo começa? Na Revolução Industrial, certo? Então, dentro da casa da gente tem um monte de máquinas, né? Meios de transporte são máquinas. Né? Então, vamos entender onde tudo isso começou. A boa parte das mercadorias, além a gente pensa assim nas mercadorias hoje, né? Elas são produzidas em indústrias. E as indústrias, a produção é feita por máquinas. Isso? Mas sempre foi assim? Não. Antes, até o século XVIII, a forma mais antiga de produzir algo é o artesanato. E a segunda, que veio um pouco antes da Revolução Industrial, é a manufatura. No artesanato, o produtor, que é o artesão, ele realiza todas as tarefas manuais. Tudo é produzido manualmente. Não tem máquina nessa jogada. E usam ferramentas simples. O espaço de produção é a própria casa. O artesão, ele controlava todas as diversas fases da produção. Então, por exemplo, se ele fosse fazer uma cadeira, se esse artesão fosse um marceneiro e ele fosse fazer uma cadeira, ele sabia fazer toda a cadeira, né? Manualmente ali, né? Usando ferramentas simples. Na manufatura, já ocorre um processo, uma mudança, né? Já começa a aparecer as grandes oficinas, ou seja, os trabalhadores continuam fazendo trabalhos manuais, ainda é manual, não há presença de máquinas, usa ferramentas simples, só que o espaço não é mais a casa, e sim a manufatura, ou seja, um galpão, né? Uma espécie de fábrica, onde o trabalho do artesão passou a ser controlado por uma pessoa, o dono da manufatura, que acabava lucrando mais com a venda dos produtos do que o próprio artesão. Agora, na manufatura, o artesão trabalhava para ele. Ele controlava o tempo de serviço. Eu vou trabalhar 3 dias na semana, vou produzir tal coisa, vou vender e vai dar certo. Eu vou trabalhar tal hora, vou começar a trabalhar tal hora. Ele controlava o tempo de produção, o tempo de trabalho, e ele sabia fazer todo o produto. Ele tinha técnica, ele tinha um saber. Na manufatura, ele continua tendo a técnica, tendo saber, só que ele já não controla o tempo de trabalho e ele trabalha para uma outra pessoa, que é o dono da manufatura. E é ele que lucra, porque ele pega aquilo que o artesão produz e vende, né? Então, o artesão já passa a ser um trabalhador. A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Vamos entender o pioneirismo inglês? O que é o pioneirismo? Por quê? Né? Porque a Inglaterra foi o primeiro país a fazer a Revolução. Ela tinha condições que os outros países não tinham. Que condições são essas, professora? Ela conseguiu acumular capitais, né? O que é capital? Dinheiro. Vamos supor que você vai montar uma fábrica, uma fábrica de boné, uma indústria de boné, né? O que você precisa ter primeiramente? Capital, que é o dinheiro. A Inglaterra tinha muito dinheiro acumulado, né? O que a Inglaterra também tinha? Se você vai montar uma fábrica de boné, você não vai poder fazer tudo sozinho, você vai ter que contratar alguém para te ajudar. Mesmo que seja uma pequena, né? Empresa, você vai precisar de ter uma ou duas pessoas para te ajudar. Então, você vai ter que ter vai ter que ter mão de obra. Então, toda indústria precisa de mão de obra. A Inglaterra tinha um monte de gente querendo trabalhar. Eram os camponeses que foram expulsos do campo. Por quê? Porque as terras que eram comuns em que eles trabalhavam foram cercadas. E aí, para
os donos dessas terras cercaram e mandaram os camponeses embora. Os camponeses foram para as cidades, e lá eles estavam doidos para encontrar emprego. E a Inglaterra também tinha um grande controle de mercado consumidor. Não adianta nada você produzir boné e não ter para quem vender, né? Você vai produzir boné porque você tem uma procura do boné, vai ter gente querendo comprar o seu boné. E a Inglaterra tinha um grande mercado consumidor, ela tinha pessoas, ela tinha mercados pessoas, né, lugares que já tinham o costume de comprar os seus produtos, né? Então, ela tinha um mercado consumidor, né, que iam consumir os seus produtos. Então, a Inglaterra tinha créditos, né, tinha bancos, né, créditos financeiros bem desenvolvidos, bem consolidados, e o país também tinha jazidas de carvão mineral. Isso vai ser importante, por quê? Porque vai ser uma fonte de energia para movimentar as máquinas. As máquinas desse período vão ser máquinas a vapor, ou seja, máquinas que movimentam através da queima do carvão mineral, né? Produz uma combustão, produz um vapor, e esse vapor movimentava as máquinas. Bom, o sistema de fábricas e de indústrias, o que muda com as indústrias? As máquinas substituíram aquelas velhas ferramentas. Agora a produção é feita pelas máquinas, não manualmente, não com ferramentas simples. Passa a ter uma divisão do trabalho. Cada trabalhador cumpre uma tarefa. Na fábrica é assim. Ninguém faz o produto inteiro. Tem um setor que, vamos supor, uma cadeira. Esse setor aqui vai fazer só o encosto de cadeira. Esse setor aqui vai fazer só o assento. Aquele setor vai montar a cadeira. O outro vai embalar. Entendeu? Então, é tudo dividido. Há uma divisão do trabalho. Agora, o trabalhador não faz toda a cadeira. Ele só faz uma parte da cadeira. Então, há uma divisão do trabalho. Agora o trabalhador tem hora para entrar e para sair, né? Não é mais, ele não controla mais o tempo de trabalho. Há uma produção em larga escala, porque as máquinas vão possibilitar uma produção em grande quantidade. Por exemplo, vai produzir o quê? Várias cadeiras ao mesmo tempo, várias, né? O artesão ele fazia uma, depois fazia outra. Agora, com as máquinas, foi a divisão do trabalho para propiciar ali a produção de várias máquinas ao mesmo tempo. E o trabalhador, que antes era o dono da sua força de trabalho, agora ele vende a sua força de trabalho em condições desfavoráveis ao dono da fábrica, em troca de um salário. Por que em condições desfavoráveis? Porque esse salário que o dono da fábrica vai pagar para ele é miserável, é baixinho. E outra coisa muito importante que surge que não tinha no passado, né? Antes da Revolução Industrial, que é o surgimento de duas classes sociais. De um lado, você tem os donos das fábricas, que é a burguesia empresarial, né? A burguesia, que é os donos das máquinas, né? Da fábrica. E do outro lado, você tem alguém que não tem nada, só está vendendo a sua força de trabalho, né? Só quer trabalhar, que são os trabalhadores, que são chamados operários. Então, de um lado, você tem a burguesia, do outro, você tem os operários. Os operários não têm nada e vende sua força de trabalho para o dono da fábrica, que paga o salário miserável para os operários. Então, como era o cotidiano das fábricas? Gente, em péssimas condições de trabalho dos operários. Eles recebiam salários baixos, enquanto, né, exploravam os donos das fábricas, né, que era a burguesia, explorava a capacidade de trabalho dos operários ao máximo. Então, o trabalho era repetitivo, porque havia uma divisão de trabalho, então todo dia você fazia o mesmo trabalho. As jornadas muito longas, quer dizer, pensa, uma pessoa trabalhava de 14 a 18 horas por dia. Hoje, a pessoa fica o dia inteiro fora de casa, ela trabalha 8 horas por dia. Agora, você imagina naquela época, trabalhar 14 a 18 horas por dia. Parava apenas para fazer refeição. Os salários eram tão baixos que mal dava para comprar a alimentação de uma única pessoa. Para sobreviver, a família do operário, inclusive mulheres e crianças, precisavam trabalhar nas fábricas. Crianças a partir de 6 anos e mulheres era a mão de obra preferida dos empregadores, pois seus salários correspondiam a cerca de 1/3 do salário de um homem. Isso significa, por exemplo, vou dar um exemplo, se um homem recebia por dia, por mês, um exemplo, R$100, a criança receberia 30 e as mulheres receberiam R$50. Só para vocês terem noção de que a mão de obra da criança e da mulher era mais barata do que a do homem, que já era barata também. O ambiente das fábricas era sujo, né? Era prejudicial à saúde do trabalhador, as fábricas eram antigas, pequenas, sujas, escuras, sem ventilação, faltava até banheiro. Agora, imagina para ficar de 14 a 18 horas não tendo nem banheiro. Essa imagem mostra justamente o que, gente? Vocês estão percebendo aqui? São crianças operárias. Aqui é uma fábrica e essas crianças estão trabalhando nessa fábrica.
né? Quem será esse homem aqui de cartola? Provavelmente está muito bem arrumado, provavelmente ele deve ser o dono da fábrica. E essa mulher aqui? Ela deve ser alguém que está vigiando o trabalho das crianças, né? Ali auxiliando o trabalho das crianças, organizando ali o trabalho das crianças, né? Então, são crianças operárias. Isso era comum, como eu acabei de falar. Aqui também fotos reais de crianças que trabalhavam durante a Revolução Social, elas estão... Olha como é que elas estão mal vestidas, né? Esses operários viviam uma miséria só, uma pobreza só. Então, as crianças tinham que trabalhar para não morrer de fome, né? Então, a triste realidade das fábricas na idade moderna, a exploração do trabalho infantil. Muitos trabalhavam em minas também, né? Minas de carvão mineral. Então, muito triste. Aqui você também tem uma foto, né? Uma fotografia durante a Revolução Industrial, tá vendo crianças trabalhando aqui numa fábrica, né? E aqui embaixo são homens, né? E aí, o trabalho infantil existe até hoje? Existe sim, infelizmente, no Brasil, né? Então, olha aqui, essa imagem mostra uma criança aqui limpando, né? Para-brisa de um carro, vidro de um carro. Aqui mostra uma criança trabalhando no cacau, né? Produção de cacau, carregando aqui peso, né? Fora do comum. Isso aqui é crianças quebrando o babaçu. Geralmente elas ganham menos de R$1 por dia, né? Para fazer esse trabalho. R$1 por dia. Muitos ficam com os dedinhos atrofiados, porque a criança está em processo de formação, o corpo está em processo de formação. Então, se você trabalha, põe ela para submeter a um trabalho repetitivo, atrofia, né? Prejudica o crescimento dela, o desenvolvimento dela. Uma criança trabalhando, né? Vendendo doces, né? Trânsito. Então, são exemplos de, infelizmente, trabalho infantil e alguns até trabalho escravo, né? Se você paga menos de R$1, R$1 para uma criança trabalhar quebrando esse coco aqui, que é o babaçu, é escravo, né, gente? Quase escravo. E a vida fora das fábricas também eram terríveis, né? Eles moravam em lugares coletivos, às vezes era só um cômodo, que servia para tudo, para lavar roupa, cozinhar, né? Dormir, fazer refeições, brincar. O banheiro ficava do lado de fora e era usado para diversas famílias. Nos bairros operários, as ruas não eram calçadas, os esgotos corriam a céu aberto, o fato de a água não ser tratada facilitava a ocorrência de doenças epidêmicas, como cólera, que matou milhares de pessoas na época. Já os donos das fábricas, não, os donos das fábricas viviam em condições de vida muito melhores que as de seus operários. Enriquecidos, né, no processo de industrialização, eles levavam uma vida de luxo e conforto. Tá vendo a desigualdade, né? Enquanto o trabalhador vive cada vez na miséria, o dono da fábrica cada vez mais no luxo. Aqui é um cortiço, né, onde moravam os operários. E aí vem a questão, diante de tanta miséria, de tanta exploração, os operários resolveram reagir. Então, vai ter o movimento ludista, que é o ludismo, movimento que os trabalhadores lutavam por melhores condições de trabalho e de vida, e os melhores salários também. Então, eles começaram a destruir as máquinas, porque essa ideia de falar assim, olha, a culpa é das máquinas, então vamos destruir as máquinas, nós estamos cada vez na miséria. Então, com uma forma de protesto, invadiam as fábricas e destruíam as máquinas. Aqui está uma imagem que mostra justamente isso, está vendo aqui, ó, um operário destruindo uma máquina, que é um tear, né, que geralmente, o que essas indústrias, né, da Revolução Industrial faziam naquela época? Produziam tecidos. Ele está destruindo aqui, são de tecidos. Têxtil, né? Indústria têxtil. As fábricas desse primeiro momento são indústrias têxteis. E aí, depois eles viram que não adiantava mais quebrar as máquinas, mas eles tinham que lutar politicamente por melhores condições. Então, surgiram os primeiros sindicatos, né? Criar leis trabalhistas que obrigassem os donos das fábricas, né, os burgueses, a garantir direitos trabalhistas. Eles não tinham direito trabalhista nenhum, né? Só trabalhar, se morresse, substituir, e assim. E aí começou a ter um impacto. A Revolução Industrial trouxe mudanças para a sociedade. Primeiro, a urbanização. Então, as cidades começaram a ficar mais importantes, porque as indústrias ficavam nas cidades. Começaram a ter novas invenções, por exemplo, a máquina a vapor, que eu te falei para vocês, a locomotiva, que também era uma máquina a vapor, né? Ela era movida a vapor, que é o trem de ferro, o automóvel, que também surge depois, o telefone, são todas novas invenções que surgem com a Revolução Industrial. E o trabalhador perde
ele perde porque ele trabalha, né? Ele recebe salários, cada vez mais ele vive numa miséria, recebendo salários miseráveis, ele perde o saber, porque agora ele não sabe fazer todo, né, o trabalho, ele faz parte do trabalho, ele perde o saber técnico, por isso que ele é desvalorizado também, ele perde o emprego, porque cada vez que as máquinas começam, a tecnologia das máquinas começa a ficar mais avançada, vão sendo substituídas, os trabalhadores vão sendo substituídos pelas máquinas, pensam, né, que as máquinas, elas produzem, elas têm um poder, né, de produção muito maior do que um trabalhador manual, e o tempo passa a ser importante. Agora o trabalhador tem hora para entrar, hora para sair, hora para almoçar, né? E ele tem que cumprir aquela jornada de trabalho. Então, o tempo agora vale dinheiro, o tempo é precioso, é o tempo do trabalho, é o tempo da produção. Não tem que parar, tem que trabalhar, porque quanto mais trabalho, mais produz, mais o dono da fábrica vai lucrar em cima do trabalhador, porque quando ele não paga o salário justo também para o trabalhador, ele lucra, e em cima também da produção que ele faz, que ele produz. Tá bom? Então, os relógios passaram a ser muitíssimo importantes nesse período. É isso aí, meus meninos. Fiquem bem, se cuidem.